Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Salmos, o Salmo de número 22. Você que trouxe a sua Bíblia, pode me acompanhar. Você que não trouxe, nos acompanha no telão, em nome de Jesus. Salmo de número 22, um salmo de autoria do rei Davi. E diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Aleluia. Verso 6 diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aleluia. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações.
todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos num tempo de estudo do livro de Salmos. O pastor me encarregou dessa mensagem agora pela manhã. E eu peço a Deus que me livre de ser pedra de tropeço para o entendimento dos irmãos a respeito dessa palavra. Esse salmo, ele é um salmo messiânico. Ô Júlio, isso é de comer ou é de passar no cabelo? Acredito eu que nós não temos novos convertidos tão novos a ponto de não saber o que é. Mas eu vou mencionar aqui por que um salmo messiânico. Porque ele diz a respeito da vinda do Messias, da vinda de um Redentor. E no decorrer da exposição, os irmãos vão perceber que Davi, o rei Davi que escreveu esse salmo, ele já profetizava, ele já predizia a respeito da vinda do Salvador. Então, queridos, quero bastante atenção dos irmãos. Esse seu servo aqui, ele é limitado. Limitado no falar, limitado no transmitir a palavra. Mas, em nome de Jesus, o Deus Altíssimo, eu repito, que eu não seja essa pedra de tropeço no entendimento de vocês e que fale ao coração de toda a igreja a voz doce e suave do nosso amado Jesus. Amém? Queridos, o Salmo 22, ele descreve experiências de Davi, do rei Davi. Aqui os irmãos percebem o sentimento de abandono, o sentimento de agonia, de desespero, que Davi escreve. Mas a gente vê que expressa também o sofrimento de Jesus no Calvário. O sentimento de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele suava sangue. Ambos, tanto Davi quanto Jesus, em determinado momento se sentiram abandonados por Deus. O inimigo sempre perseverante, não se enganem, porque esse inimigo aqui, de 3.000, talvez mais de 3.000 anos atrás, quando o rei Davi esteve vivo, reinando, esse inimigo ele não dorme, ele é perseverante. Esse inimigo continuou atacando a Davi, perseguindo, buscando, tentando matar, tirar a vida dele. E tanto Davi quanto Jesus clamaram pelo livramento de Deus. E ao final eles conseguiram se alegrar, sabendo que o nosso Senhor sempre protege os oprimidos. Eles tinham essa certeza no coração. Queridos, historicamente, esse salmo, ele relata pensamentos e orações do rei Davi, quando ele sofria perseguições que não tinham fim. Antes do reinado dele começar, sofreu muitas perseguições. Durante o reinado dele, foram mais muitas perseguições. Alguns estudiosos, eu estive verificando isso, analisando,
Como eu disse, a gente é um pouquinho limitado, então a gente tem que estudar assim um tantão para trazer alguma coisa, alguma migalha de conhecimento para os irmãos. Eu verifiquei que alguns estudiosos, eles dizem que essas perseguições foram durante o tempo do rei Saul, que ele escreveu o Salmo 22. Outros dizem que Davi escreveu o Salmo 22 quando ele era perseguido pelo filho dele, o filho mais velho, Absalão, que queria dar o golpe e tomar o reino. A aflição do salmista era terrível, mas ela foi temporária. Quando ele entendeu, ele foi capaz de depositar toda a confiança dele no Senhor. Eu vou pedir para projetar, por gentileza, a mídia projetar, o verso 1. Salmo 22, verso 1. Diz assim, só a primeira parte, a parte A do versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Na leitura desse versículo é possível a gente fazer uma analogia da indagação do rei Davi com a indagação do nosso mestre amado Jesus na cruz. Momento de sofrimento de ambos. E ambos questionaram Deus. Por que me desamparaste? Por gentileza, eu vou pedir para projetar agora Mateus 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Vai lá no verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui, queridos, o Mestre, o nosso Jesus, a quem a gente adora, de quem a gente recebe a presença maravilhosa, quando a gente cultua Ele, quando a gente busca Ele, e muitas vezes até quando a gente não busca, a presença dEle está lá. Aqui o nosso mestre parece que ele não enxergou o agir dos planos de Deus, tanta era a dor, a sensação de abandono, a angústia, a sensação de desamparo. Muitos estudiosos denominam o Salmo 22 de o Salmo da cruz. Quando o rei Davi nos relata, ele nos fala do sofrimento dele aqui nesse Salmo, ele também prediz o sofrimento de Jesus. Acabamos de ler aqui que Davi fala, centenas de anos antes, eu vou arriscar dizer 1000 anos antes de Jesus. Ele fala a mesma frase, num momento de muita angústia, de muito desespero. Um dos motivos para a gente acreditar nos estudiosos que esse salmo é um salmo messiânico, prediz a vinda do Senhor Jesus. Bom, queridos, entrando no estudo bíblico desta manhã, propriamente dito, Salmo 22, este salmo ele se divide em duas partes, digamos, duas partes principais. A primeira vai do verso 1 ao verso 21.
e a segunda parte do verso 22 até o 31. Esses primeiros versos apresentam o apelo de Davi a Deus, que seria o único capaz de livrar ele da agonia. Os últimos 10 versículos, queridos, eles destacam resultados do livramento de Deus, dados a Davi. E a gratidão, o louvor dele a esse Deus, inclusive dizendo que vai propagar a palavra salvadora às nações. Eu quero fazer 2 destaques nessa primeira parte, até o verso 21. O primeiro destaque diz respeito a testemunho. Testemunho. A gente pode observar que o rei e o nosso Jesus, nosso mestre amado, eles tinham algo em comum nesse momento, nessa atitude, nessas circunstâncias em que ambos viveram, cada um ao seu tempo. Testemunho de temor e amor deles a Deus. Eu quero pedir, por gentileza, para projetar o verso 9 do Salmo 22. Salmo 22, verso 9. Vamos ler o 9 e o 10. Diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Testemunho de temor e de amor ao Senhor. Jesus, ele tinha a opção, eu vou dar só um exemplo aqui, irmãos, para a gente não se delongar demais. Mas Jesus tinha a opção de não ir para a cruz. Ele foi por obediência. Ele foi por amor ao Senhor e por amor a nós. Um outro momento de testemunho, eles, tanto Davi quanto Jesus, clamavam ao Pai por livramento. Projeta, por gentileza, Salmo 22, verso 19. Vamos ler o 19 e o 20. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Confiava no Senhor. Rei Davi. O nosso Jesus, no Jardim das Oliveiras, onde ele foi capturado, e algum tempo antes ele estava orando. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. E ele transpirava gotas de sangue. Tal era a agonia, o desespero, porque ele sabia o que estava por vir. Então ele colocou: passa de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Os dois clamaram por livramento. Júlio, onde é que está o testemunho aí? Testemunho de amor, testemunho de você se posicionar durante a circunstância difícil. Como é que você se posiciona durante a circunstância difícil? Como é que você se posiciona diante de um acidente de trânsito?
com o seu carro que foi presenteado ontem, 0 quilômetro, vem um desavisado ou uma desavisada e encosta no seu carro. Como é que você age? Leidiane, como está um familiar da nossa irmã Leidiane no exterior, talvez longe da família, não sei circunstâncias familiares dele. Como é que você age? Ela me falou hoje que eles não são cristãos, não são protestantes. Conhece? A esposa conhece a Jesus, conhece a fé. Mas será que ela professa essa fé? Como é que a gente agiria diante de uma situação dessa? Como é que a gente agiria diante da situação de Abraão? Eu quero teu filho, pega ele e leva para o monte, sacrifica ele para mim. Quando Deus te pede algo muito valioso, seu coração se entristece. Você fala, Jesus, Deus me abandonou, não pode. Meu carro, 0 quilômetro, é para eu trabalhar. Senhor, é daqui que eu tiro a oferta, é daqui que eu oferto lá para o sertão, que eu oferto lá para o pastor Nivaldo, lá no Sudão. Oh, Jesus, e agora? Como é que é o seu testemunho nessa hora? Queridos, a minha palavra, ela tem um título chamado Louvando Mesmo em Meio às Provas. Essa palavra que nós estamos aqui refletindo sobre ela. Louvando mesmo em meio às provas. Como é que é o nosso testemunho? Será que beira a 1/5? 1/8 da atitude de Davi, de Jesus? Não, juro, o meu beira a 50%. É para a gente refletir, não é para cobrar, não é para apontar o dedo. Não quero que ninguém se sinta assim. Eu quero que você reflita. Como é que você está agindo? Um outro destaque que eu quero dar, nessa primeira parte, é a respeito da agonia que tanto Jesus quanto Davi passaram. A experiência de Davi prediz a futura experiência, a futura agonia de Jesus na cruz. Centenas de anos antes, quando Davi escreveu. Ambos se sentiram abandonados por Deus. Nós acabamos de ler, quando Davi clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ambos se sentiram abandonados. Jesus na cruz, naquele momento difícil, talvez por isso da indagação do mestre ao Pai. Mas, queridos, o nosso Deus é santo. A santidade nunca vai se misturar com o pecado. Então, Júlio, por que o Senhor não estava com Jesus naquele momento? Porque o Senhor Jesus arguiu, perguntou, então por que não estava? Senhor, por que me desamparaste? Deus meu, essas foram as palavras de Jesus. Por que me desamparaste? Porque o pecado do mundo que vivia aquela época, o pecado do mundo que vive hoje, os nossos pecados, até a gente aceitar Jesus, estavam sobre ele naquele momento.
Aí houve um período breve de separação entre Jesus e o Espírito de Deus. Irmãos, guardem isso. A santidade não se mistura com o pecado. A palavra santo, ela significa, numa tradução, separado. Santidade é o ato da separação. É você se separar para Deus. Uma outra coisa dentro dessa agonia, tanto de Davi quanto de Jesus. Eles foram humilhados pelos inimigos. Davi relata aqui, e a gente leu isso, foram zombados, desprezados, ridicularizados, insultados, mãos e pés traspassados. As suas vestes são repartidas e sorteadas. Nós lemos isso aqui, né? Quem escreveu foi o rei Davi. Ele passou por isso. Então ele relatava isso aqui. Meio que como um diário. Mas Salmo, para os irmãos, talvez não saibam, são músicas. São poesias declaradas ao som de instrumentos de corda. Essa é uma tradução literal do que é um salmo. Queridos, nós vimos isso aqui, acabamos de ler, vou repetir. Isso tudo aconteceu com Jesus. Jesus foi zombado, escarnecido, foi desprezado. O povo que ele salvou, que ele curou, que ele ressuscitou trazendo dos mortos, esse mesmo povo, entre Barrabás e Jesus, eles livraram a Barrabás, desprezaram o rei. Ridicularizaram ele, insultaram, colocaram uma coroa de espinhos, vestes sujas, imundas, por sobre o corpo dele que já tinha apanhado muito, já tinha sido muito açoitado, sangrava. E se ajoelhavam, zombando de Jesus, como se fizesse a reverência ao rei dos judeus. Os seus pés e as suas mãos foram traspassados por cravos no madeiro da cruz. As suas vestes foram repartidas e sorteadas entre os soldados que o escarneciam. Queridos, já partindo para a segunda parte do nosso estudo, do capítulo 22, eu quero ler primeiro, por gentileza, irmã, projeta o versículo 24 do Salmo 22. Versículo 24 diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Nessa segunda parte, nós vemos o livramento. Na primeira parte, Davi gritou por socorro, clamou. Nessa segunda parte, nós vemos o livramento. Davi louva ao Senhor
para defender o oprimido, o desvalido, aquele que não tem ninguém por ele. Aqui Deus já socorreu Davi. Davi viu o livramento dele, depois de tanta angústia, tanto sofrimento. Depois de tantas palavras de aflição. Agora o auxílio de Deus faz com que o salmista se sinta amparado. E aqui ele diz palavras de gratidão e de devoção ao Senhor. Por fim, queridos, todas as nações adorarão ao Senhor Deus. Irmãos, além do livramento que Davi declara, que Davi deixa patenteado aqui nos versículos finais do Salmo, ele já começa a dizer para o Senhor que ele vai falar desse amor, que ele vai falar desse livramento, ele vai falar desse reino maravilhoso com o Senhor, para todas as nações, para todos os que estiverem próximos dele. Ele iria pregar o reino de Deus. Diante dessa salvação, ele promete louvar, evangelizar o nome, levar o nome do Senhor, proclamar publicamente as palavras do reino, estimular os fiéis, estimular os fracos na fé e ensinar a todos que esse Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Diante da salvação, do livramento que Davi teve, ele decide que ele precisa disseminar essa palavra sagrada para além dos muros de Judá. Ele queria propagar esse evangelho. Naquela época era a palavra de Deus. E eu trago para os irmãos que era o evangelho de Jesus. Já predizia a respeito do Salvador, do Messias. E Davi queria disseminar essa palavra a todas as nações. Alguns estudiosos, queridos, eles diziam, e ficou registrado em alguns livros até hoje, que essa passagem do verso 22 até o 31, ela se refere ao futuro reinado de Jesus. Fala das dores, fala de tudo que Jesus passou, mas vamos ler o verso 27 e o 28. Verso 27 diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Queridos, olha o que o verso 30 finaliza: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Vocês conseguem fazer uma conexão do reino de Jesus? Vocês conseguem fazer uma conexão de que aqui foi Davi que escreveu?
a respeito do rei Jesus, que se levantaria 1000 anos depois da raiz de Davi? Depois de Davi, 14 gerações depois, vem José. José, pai de Jesus. Queridos, você fala assim, Júlio, isso é coincidência. Eu mudo o nome para Jesuscidência. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada que está escrito nesse livro é coincidência. É por acaso. Nós temos aqui 2 exemplos trazidos pelo rei Davi, de pensamentos, de sofrimento, de angústia, de um momento que ele passou da vida dele. Aí quando o óculos não quer entrar no bolso do terno, você quase quebra ele, mas vamos lá. Não há coincidência. Davi trouxe relatado o sofrimento dele, já predizendo o sofrimento também de alguém da raiz dele, o Salvador do mundo, o Messias, tão esperado pelo povo de Israel. O povo de Israel, sofrido, escravizado. E graças ao rei, graças à bondade, graças ao amor dele, mesmo diante de todo o sofrimento, ele optou em nos amar. Ele foi para aquela madeira por causa do meu pecado. Ele foi para aquela cruz por causa do pecado do mundo. Ele tinha opção, queridos. Mas ele preferiu nos amar. Então, qual é a nossa atitude? Nós temos, muitas vezes, durante a nossa semana, durante os nossos dias, nós temos dificuldades, nós temos circunstâncias difíceis. Perseguições. Não vou dizer inimigos, né, mas nós temos adversários. Adversários, concorrência no trabalho. Adversários que tentam, entre aspas, né, uma frase que todos nós conhecemos, puxar o tapete. Mas a gente tem que observar que nós não somos ninguém para ter um tapete vermelho embaixo dos nossos pés, para alguém puxar. Nós somos servos. Somos servos como Davi foi. Somos servos como o Rei Jesus nos ensinou, o maior de todos os servos, que lava os pés dos discípulos. Ninguém puxa o seu tapete. É Satanás que é usado através da vida desses infelizes para te agoniar, para te colocar em situação de desespero, para te colocar em situação de angústia. E o que você faz? Então eu quero que você reflita. Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar pela igreja. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, nesta manhã, Pai, que o Senhor separou, essa manhã que o Senhor, mais uma vez, Pai, pela sua graça, pelas suas
multidões de misericórdias, o Senhor vem até nós. O Senhor se aconchega. O Senhor nos acolhe nos teus braços. Ó Deus, e eu oro sim, Pai, pelos meus irmãos, cada um com a sua agonia, com a sua circunstância difícil. Eu oro pelos meus irmãos, Pai, intercedendo como Davi intercedeu. Porque eu sei, Pai, e a Tua palavra nos ensina que o Senhor age no seu tempo, o Senhor age em silêncio, mesmo diante de todo o transtorno das tempestades, mesmo diante do rugido e do bramido do vento, o Senhor ali está, no mais profundo poço, ali o Senhor está. Ó Deus, como José no calabouço, Pai, 13 anos, lá o Senhor estava com ele. Eu clamo ao Senhor, Pai, nesta manhã, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos da Tua vontade, que nós possamos dar bons testemunhos para outras pessoas do nosso convívio, para que essas pessoas vejam o Senhor em nós. É muito difícil, Senhor, é muito difícil, às vezes é pesado, mas não tem nada mais prazeroso do que receber um pedido de oração, porque as pessoas sabem que nós servimos ao Senhor, porque as pessoas têm referência do Senhor através das nossas vidas. Oh Deus, eu não peço que o Senhor tire, Pai, esse encargo da minha vida, da vida da minha casa, da minha família, do meu filho, porque eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor com alegria. Que nós sejamos sim, Pai, o farol que brilha à noite, o farol que evita dos barcos se despedaçarem nos rochedos. Que nós sejamos, Pai, a luz em meio à escuridão. Nós sejamos a ponte que liga, Pai, a perdição da salvação. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus querido e Deus santo e fiel, o Senhor seja conosco. O Senhor possa nos ajudar. O Senhor possa nos capacitar, Pai, no entendimento da Tua palavra que foi ministrada nesta manhã, em nome de Jesus.